Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigado porque nós queremos te ouvir, queremos nos fortalecer em ti, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor com cada um de nós. Te pedimos, fala conosco nessa noite poderosamente, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Que bênção, bênção de Deus. Nós entoarmos louvores ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que Deus habita entre os louvores. E estando nós alegres, cante louvores, diz a palavra de Deus. Que nós venhamos a cada dia cantar mais louvores a Deus, a louvar o nosso Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, está quente, por incrível que pareça. Nós passamos uns dias frios, mas agora esquentou por aqui. E glórias a Deus por isso. Assim diminuem os problemas respiratórios e os hospitais desafogam. E aí nós continuamos. Aí nós temos aí um travamento, uma paralisação do avanço dessa superlotação dos hospitais, que é a causa dessas bandeiras vermelhas, bandeira preta, né, e até mesmo chegar num fechamento total, chamado lockdown, que é o que nós não queremos. Nós queremos sim que essa praga, que esse vírus acabe. Isso que nós queremos. Mas nós louvamos a Deus por tudo. Queremos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos orado, nos posicionado e pedido a Deus que cuide dessas vidas, das pessoas que têm contraído esse vírus. Nós tivemos pessoas, muitos membros da nossa igreja contraíram o vírus, muitos já estão curados pela graça de Deus e nós louvamos a Deus por isso. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a nossa caminhada cristã, de cada um, e como eu tenho pregado e sempre prego algumas palavras práticas. Eu acredito muito de que a palavra de Deus, se ela não for prática, se ela não for para eu aplicar no dia a dia, de nada serve. Então ela se torna somente um livro onde contam histórias. Então, meu consentimento, a palavra de Deus, ela precisa ser lida, discernida espiritualmente e aplicada todos os dias. Então eu preciso aplicar de minuto em minuto, de dia em dia, semana após semana, aonde quer que eu esteja, eu preciso estar aplicando a palavra de Deus, aplicando os conceitos do reino de Deus aqui na terra. É para isso que o nosso Senhor Jesus nos deixou a palavra dele, para nos dirigir, para nos conduzir o caminho que é Cristo, o caminho de libertação, de salvação. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Jesus Cristo disse. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E muitas vezes nós vemos as pessoas chegarem na igreja, receberem a Cristo, novos convertidos, e todos nós fomos um dia novos convertidos. E nós começamos a fazer muitas coisas, nós começamos a buscar Deus, pelo menos com a minha conversão foi assim. Quando eu me converti, eu perguntei para o pastor, tá, agora que eu recebi Jesus, o que eu tenho que fazer? Aí ele disse, agora tem que te batizar. Eu disse, não, então vamos me batizar. Eu me batizei. Aí depois que eu me batizei, eu perguntei, pastor, agora o que eu tenho que fazer? Ele disse, agora tu tem que ler a Bíblia. Todos os dias. Eu li a Bíblia. Pastor, agora o que tem que fazer? Tem que servir na igreja. Vamos servir na igreja. E assim eu fui indo. E aí tinha uma vigília de oração, aí tinha um culto de missões,
que nós tínhamos o culto de missões na outra igreja onde eu servia, culto de missões nas terças-feiras e o culto da família no domingo. E assim eu ia ainda, de campanha em campanha. Eu estava junto com os irmãos, eu estava em reunião de oração, estava buscando a Deus. Só que eu não estava preparado e não me sentia preparado para receber não de Deus. Eu não estava preparado para quedas, dificuldades, problemas e aflições no meio da minha caminhada. Porque eu entendia que Deus, com todo o seu poder e tudo aquilo que eu estava fazendo na obra de Deus, era suficiente para que nada acontecesse com a minha vida e que a minha vida andasse em perfeito alinhamento. Só que em perfeito alinhamento com os moldes não somente da igreja, mas sim com os moldes do mundo. Prosperidade financeira, prosperidade de relacionamentos, com tudo. Então eu sempre pensando, se eu faço tudo isso, é impossível que alguma coisa ruim aconteça comigo. Só que quando as coisas ruins aconteciam, eu me frustrava. E me frustrava por quê? Eu me frustrava porque eu acreditava que eu podia fazer mais para receber mais de Deus. Eu me frustrava porque eu achava que eu estava fazendo tudo aquilo e eu não merecia passar por um momento de dificuldade, um momento de aflição. Mas o problema de tudo isso, quando nós não entendemos, é de que quando nós depositamos as nossas forças em nós mesmos, nós retiramos a parte de Deus, que é tudo aquilo que Ele faz por nós. Porque tudo é feito por meio dEle, através dEle e para Ele. E não por meio de nós, através de nós e para nós. Mas quando nós chegamos no reino de Cristo, nós encontramos a comunhão dos santos e começamos a trabalhar na obra de Deus, começamos num ativismo dentro da obra, nós temos a tendência de pensar que aquilo tudo que nós fazemos nos deixa imune aos problemas, às dificuldades e às adversidades. Só que ao longo do tempo eu fui entendendo que tudo que me sobrevém parte de Deus. E não há o que eu faça para me proteger das dificuldades, dos problemas, das aflições, se Deus quiser que eu passe pelas dificuldades, problemas e aflições. E ainda mais, eu aprendi que Deus, Ele usa as dificuldades, problemas e aflições para tratar o meu coração, a minha mente e o meu relacionamento com Ele. Deus usa os problemas, Deus usa a aflição dos filhos dele, para que os filhos reconheçam que Ele é Deus e que Ele pode fazer. Porque do contrário, nós sempre achamos que é pela força do nosso braço. Nós sempre achamos que podemos fazer alguma coisa. Mas ao passo de que Deus faz todas as coisas, quando nós estamos em debilidade. Deus nos cuida, Deus nos trata, Deus nos aperfeiçoa. E quando nós olhamos, por exemplo, a história de Davi, nós não aprendemos com ele somente que ele era um grande guerreiro, que ele era um homem de Deus, que ele era um homem abençoado, que ele era um homem rico, mas ele era um homem que se deixava ser tratado por Deus. Era um homem que ele acreditava num recomeço. Era um homem que se deixava ser perdoado por Deus. Era um homem que pedia perdão a todo tempo a Deus. E a gente precisa entender que as histórias listadas na Bíblia, nem tudo que está listado é para que nós venhamos a repetir aquilo que está escrito. Muitos dos erros de Davi, nós não temos que repetir aquilo que ele fez.
mas é para que nós venhamos a reconhecer que mesmo quando nós falhamos e nós pecamos, Deus nos perdoa e nos dá uma nova chance. Então muitas vezes nós nos sentimos culpados pelo erro, pelo pecado, pelo tropeço, e achamos que não somos suficientes para Deus. E quando nós olhamos as histórias desses grandes homens de Deus da palavra, nós vemos que todos eram homens fracos, eram homens pequenos, eram homens que eram improváveis, mas Deus usava de sua misericórdia e tratava esses homens. E muitas vezes nós nos achamos pequenos, nos achamos frágeis, sem força para lutar, e achamos que Deus não pode tratar e cuidar da minha vida e me levar para níveis mais altos por causa das coisas que eu cometi no passado. Eu não sou um grande pregador, ou eu não sou um grande homem de Deus, eu não tenho muitos seguidores no Instagram, no YouTube, eu não sou reconhecido nacionalmente. Será que Deus vai olhar para mim e vai querer me usar ou se importar com o meu problema? Lembramos da história de Gideão, quando o povo de Israel estava passando por aquela dificuldade tremenda, de 7 anos de luta, de tristeza, e os midianitas vinham e roubavam toda a colheita dele. E o povo clamou por uma pessoa, e Deus levantou Gideão. E Gideão disse: como assim? Vai fazer comigo, através de mim? Eu que sou o menor da minha tribo, o menor da casa de meu pai, da uma tribo pequenininha. É com esses que Deus faz. Eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. E dei essa introdução para que a gente viesse a entrar nesse assunto. Falei um pouquinho desses homens de Deus e de nós não nos acharmos capazes para sermos reconhecidos por Deus, usarmos a força do nosso braço, acharmos que as coisas são resolvidas por nós mesmos, para nós entrarmos aqui nessa passagem. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 diz assim. Aqui o apóstolo Paulo está falando. É uma carta à igreja de Corinto. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, inexplicáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei? Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, louco, né? Porque direi a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse, Jesus respondeu, a minha graça te basta. Porque o meu poder, ou em algumas traduções o poder, em algumas está o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo colocando diante de uma carta enviada para a igreja de Corinto, falando sobre uma dificuldade, uma debilidade, que muitos teólogos tentam decifrar o que ela é, que ele tinha, e ele fala, mensageiro de Satanás para me esbofetear. E ele disse que isso ele tinha para que ele não viesse a ser soberbo com a grandeza das revelações que tinham sido dadas a ele. Aquilo servia de freio na vida dele, para que ele soubesse de que não era o poder que ele tinha, não era a força que ele tinha, mas era o poder e a força que Deus tinha através da vida dele, que ele desse glórias a Deus e louvasse ao Senhor, de que tudo é feito por Deus e não por ele. Algumas pessoas tentam defender de que o apóstolo Paulo, esse espinho na carne, era algum pecado que ele tinha. E isso não existe, não tem como ser isso, um pecado que ele tivesse se escondendo atrás de um pecado ou se deixando levar para aquele pecado por causa dessas revelações. Não. Por quê? Porque a palavra fraqueza, no original, é anestesia, ou anestesia. E essa palavra ela tem 3 vertentes. E essas 3 vertentes elas querem dizer ou falta de força física, debilidade do corpo, naturais do corpo, ou falta de capacidade requerida para algo ou para ocupar algum posto. E é unânime de muitos teólogos que é muito provável ou que ele tivesse uma debilidade natural no corpo, ou de que é a que mais tem probabilidade, que a falta de capacidade requerida para fazer algo ou para ocupar um posto. O apóstolo Paulo ele não se sentia capaz de fazer a obra que Deus o tinha confiado a fazer. Depois, no versículo 11, você pode ler ali, ele tenta defender, ele está defendendo de que ele é digno de pregar o evangelho, porque os outros apóstolos não o recomendavam para pregar o evangelho para outros. E sempre existia aquela briga, Paulo vai ou Paulo não vai, deixamos o apóstolo Paulo ir ou não, porque o apóstolo Paulo, ele era, antes de se converter, um perseguidor dos cristãos. Então ele perseguia, ele maltratava, ele matava. E a Bíblia diz que ele era como uma fera feroz, atrás daqueles que pregavam o evangelho de Cristo. Então tu imagina congregar em uma igreja onde o apóstolo Paulo pregava e ele tinha sido o mandante da morte do teu filho, ou a morte da tua esposa, ou do teu marido. Então eles ficavam sempre não recomendando Paulo para que ele pregasse o evangelho de Cristo. Mas ele mostra as credenciais dele, ele dizendo, tem acontecido sinais, prodígios, poderes miraculosos. Ele mostra as credenciais dele, de que ele realmente pode pregar o evangelho, de que as coisas estavam acontecendo através da vida dele. Mas não é isso que eu quero me deter hoje. Eu quero me deter em que o apóstolo Paulo dizia que tinha prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas debilidades.
E ele dizendo, quando ele perguntou para Deus, e Deus disse: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados, quantos de nós têm estado fraco ou têm se sentido fraco nos dias de hoje? Quantos de nós têm se sentido sem capacidade de exercer algo ou algum posto? Quantos de nós têm se sentido entristecido por causa de coisas que aconteceram lá no passado? Quantos de nós têm achado de que não têm feito coisas suficientes para Deus, para que Ele venha e lhe abençoe? Eu quero lhe dizer nessa noite que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, não por causa da fraqueza em si, mas por causa do poder que ele pode operar em alguém que se esvazia. Em alguém que larga a toalha, que joga a toalha e diz: Deus, eu não consigo fazer mais. Eu já tentei de diversas maneiras. Eu já conversei, eu já orei, eu já fui, eu já fiz, eu não tenho mais o que fazer. E sabe o que nós temos que fazer nesse momento? Nos entregar para Deus. E dizer: Deus, faz a tua vontade em mim. E quando nós nos derramamos diante de Deus, e nós somos claros para Deus e sinceros com Deus, dizendo que nós não conseguimos mais, e nós nos jogamos nos braços dele, aí o poder dele é aperfeiçoado em nós. Ele é aperfeiçoado, ele é melhorado, ele é trabalhado em nós. Porque aí nós não lutamos mais com as nossas forças, mas lutamos com as forças de Cristo em nós. Nós temos tentado fazer de todas as maneiras. Nós temos buscado aqui, buscado lá, se incomodado. Tanta gente tem andado com a cabeça triste, chateada, magoada, entristecida, culpada. Ao quanto que Deus está dizendo para nós: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Enquanto nós estamos pedindo para não sermos fracos, para sermos fortes, para não passarmos por dificuldades, para não passarmos, Deus está dizendo: eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. Está tudo sob controle. Nós achamos que aos nossos olhos as coisas estão perdendo controle. Mas nós somos nascidos de novo. Nós somos novas criaturas. E a nova criatura, o maligno não os toca, diz a palavra de Deus. Nós precisamos entender que Deus precisa dessa fraqueza para atuar em nós, para que o amor dele seja aperfeiçoado em nós. É necessário que isso aconteça. Lembra da passagem de Tiago, lá capítulo 1, versículo 3? Tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé, por uma vez confirmada, produz perseverança, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Perfeitos, íntegros, em nada deficientes. A provação da nossa fé. É necessário que isso aconteça. O que eu quero dizer com essa palavra nessa noite? Que o que você está passando é necessário que você passe. É necessário que eu passe. Você pode estar aí na sua casa,
Ou quem sabe numa cama de hospital pensando, o pastor Roger lá, ou Roger, ou o irmão Roger, como você quiser me chamar, ele está falando isso porque ele não passa por algum problema, não passa dificuldade. Amado, se eu contar as dificuldades que eu passo aqui, você não vai acreditar. Eu já passei por muita dificuldade na minha vida. Eu morei nos Estados Unidos por 5 anos e as pessoas acham que, tu vai morar nos Estados Unidos, tu vai viver em parque de diversão na Disney andando com a orelhinha do Mickey para cima e para baixo. Não é assim. Eu cheguei nos Estados Unidos e quando eu cheguei lá, eu achava que alguma pessoa ia estar me esperando na frente, lá no aeroporto. Tem um emprego para você, para ganhar $5.000 por mês. Eu achava que ia ser assim. Cheguei lá e a gente começou a morar junto com o chefe da cozinha do restaurante que futuramente eu iria trabalhar. E o chefe dessa cozinha, ele disse, não tem trabalho agora, pode ser que tenha no futuro. E eu esperando, e o dinheiro indo, e o dinheiro indo. Aí um dia ele disse, eu tenho um dia para te trabalhar de noite lá. Eu disse, vamos embora. Cheguei na cozinha do restaurante, tinha uma parede, assim, de fora a fora, toda de inox. Ele me deu um balde, uma esponja e disse, começa aqui e termina lá. A hora que tu acabar lá, tu me fala que eu vou te mandar fazer outras coisas. E eu lá com um baldezinho, tinha saído da casa dos meus pais aqui, tinha casa, comida, roupa lavada, tinha tudo. Fui para tentar a vida lá. Peguei o baldezinho, a esponjinha e fui. Lavando toda a parede de inox. E voltava, lavava toda a parede. Aí outro dia eu disse, eu tenho mais uma noite para ti. E essa noite é para ti ser dishwasher. Por mais que o nome seja bonito, é lavador de louça. Então eu lavava louça. Então tu imagina lavar louça de um restaurante enorme. E eu lavava aqueles panelões de louça. E o dia todo com um avental de couro. Com umas botas de borracha, lavando louça, lavando louça, lavando louça, lavando louça. Louça que não acabava. Pensa em louça. Hoje eu não posso ver louça na minha frente. Hoje, graças a Deus que meus filhos estão grandes, eles lavam louça. Porque eu não posso ver louça na minha frente. Tanta louça que eu já lavei. Ontem mesmo eu estava junto com a prima da minha esposa, minha prima, meu primo, a gente estava junto. E a prima da minha esposa morou junto com nós nos Estados Unidos, e a gente estava lembrando, nós acordávamos todos os dias às 5 horas da manhã, para ir num lugar buscar comida, para colocar dentro de uns coolers grandes para poder vender comida, que nem tinha do lanche, que vai nos lugares todos os dias, 5 horas da manhã, e a gente pegava e ia brigaçado para pegar comida. Quando tu botava tudo dentro de um cooler, ia outro por trás, roubava a tua comida. Quando tu ia entregar, tu já não tinha mais. Olha, pensa numa loucura. Que todos os dias lá. E assim foi, gente. Foi luta em cima de luta. A minha esposa grávida com um barrigão, Denis. Tua esposa está grávida. Não sei qual é a dificuldade e o problema que você está vivendo. Mas quando a minha esposa estava grávida, para ganhar o nenê, eu não tinha dinheiro para botar gasolina para minha esposa ir da minha casa até o hospital para ganhar o nenê. Eu não tinha. Eu bati lá na casa do meu pastor de manhã cedo, 9 horas da manhã, e disse, pastor, preciso de $20 emprestado para botar gasolina no meu carro para poder levar minha esposa para ter o nenê. Pastor, não, claro, está aqui. Me deu o dinheiro, fui lá, botei gasolina e levei. Levei a minha esposa no hospital, larguei ela lá, eu não pude ficar lá porque eu tinha que trabalhar. Larguei a minha esposa lá, para ela ter o nenê, saí e fui trabalhar. E depois que eu fui ver o meu filho, depois, mais tarde, que eu fui para lá. E assim foi, luta após luta. Mas Deus sempre foi fiel, amados. Deus sempre foi fiel. Porque eu acredito que nossa caminhada como cristãos aqui na terra é como soldados. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar. Nós precisamos, se for para morrer, nós temos que morrer atirando. Nós temos que morrer atirando. Nós não podemos desistir, amados. Desistir é muito fácil. Nós não podemos desistir. Que essa palavra seja uma palavra de conforto para o teu coração. Que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Os grandes homens de Deus eram homens improváveis, amados.
Olha Davi, olha Gideão, olha o apóstolo Paulo, era um matador de cristãos, era uma fera feroz. Liderava exércitos para matar cristãos. Esse homem escreveu mais da metade do Novo Testamento. Quando eu era pequeno, as pessoas diziam, o Roger é fogo de palha. Isso aí vai um pouquinho, daqui um pouco não faz mais nada. Roger é atrapalhado. Acho que não vai dar certo. São rótulos que as pessoas vão colocando nas nossas vidas. E eu não sei qual é o rótulo que foi posto em você quando você era pequeno. Eu só sei que quando eu fui transformado por Cristo, quando eu recebi essa nova vestimenta, quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, tudo na minha vida mudou. Porque eu comecei a crer não mais em mim, no Roger, mas eu comecei a crer na palavra de Deus que diz quem eu sou, e não mais os que os outros diziam que eu era. As pessoas diziam que eu era fogo de palha, mas a palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Então eu ia adiante, e Deus sempre sendo fiel. E quando eu digo que Deus vai ser fiel na sua vida, isso não quer dizer que você não vai passar por lutas, não vai passar por dificuldades. Em meio à pregação eu estou contando algumas dificuldades que eu passei, para que você saiba que eu sou homem como você, passo dificuldades como você passa, enfrento as dificuldades como você enfrenta. Mas eu estou sempre usando a palavra de Deus. Mas o Roger consegue, porque ele deve ser um santo. Que ele deve acordar 5 horas da manhã, ler 3 horas a palavra de Deus, orar mais 5 horas. Não, gente, eu sou uma pessoa normal. Muitas vezes eu passo batido, não consigo ler a palavra de Deus, me lembro só de noite. E quando eu estou sempre conectado com Deus, sempre buscando o Senhor. Mas eu sou falho. Não faço o que eu deveria fazer muitas vezes, assim como você. Mas nessa noite eu e você precisamos nos fortalecer nas promessas de Deus para a nossa vida. E a promessa de Deus sobre a nossa vida é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que nessa noite você possa fazer uma introspecção e entender tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem vivenciado nos dias de hoje, o que Deus tem falado ao seu coração, o que você tem ouvido da palavra, da boca de homens de Deus, de gente que busca a Deus, que já passou por coisas em Deus. Se você vai ouvir essa palavra e deixar essa palavra ministrar no seu coração e aplicar ela. Porque eu não quero dizer que o sofrimento que você está passando é alegria para todos nós. Porque não é alegria. Alegria, nós não nos alegramos com os maus momentos. Nós nos alegramos com os bons momentos. A nossa alegria, ela está naquilo que o Senhor pode fazer de um dia mau nas nossas vidas. Essa é a nossa alegria. A palavra de Deus diz que Deus transforma a nossa lágrima em riso, o nosso choro em alegria. É aquilo que Ele pode fazer através do problema que eu estou vivendo. E é a palavra que eu quero trazer para a tua vida nessa noite. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade que tu está vivendo, eu não sei qual é a aflição. Se é dentro da tua casa, se é com o teu cônjuge, com os teus filhos, se é no teu trabalho, se é as contas, se é o financeiro, o aluguel que venceu já 1, 2, 3, e você não consegue pagar, não sabe como vai pagar. Eu não sei qual é a dificuldade. Mas eu quero lhe dizer que Deus está em tudo isso. Deus está em todas essas coisas.
O poder de Deus não se aperfeiçoa na fraqueza daquele que não está em Deus. Porque quando eu não estou em Cristo, a palavra de Deus diz que um abismo ele chama outro abismo. Agora, quando nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, nas minhas dificuldades, nos problemas que eu tenho de capacitação, de me achar não tão capacitado para fazer algo, Deus me aperfeiçoa para que eu possa cumprir os propósitos dele. Não se sinta culpado por aquilo que você fez no passado. Deus te perdoa nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ou, dos teus pecados eu me esquecerei. Tire a culpa do seu coração. Tire a culpa da sua mente. Porque o Satanás, diabo, é o acusador. É aquele que nos acusa de dia e de noite. Aprenda que a dificuldade que você está passando não é somente por um problema econômico, por um problema financeiro, por um problema seu do passado, mas sim também é para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua vida. E essa é uma grande oportunidade para nós buscarmos a Deus mais ainda. É uma grande oportunidade nós nos lançarmos aos pés de Jesus. É uma grande oportunidade nós dizermos para Ele: eu não posso com as minhas forças, eu não consigo mais ser esse filho, eu não sei mais o que falar para esse filho, eu não sei mais o que falar para essa criança, eu já fiz de tudo, mas ele não melhora, ele não evolui. Eu não sei mais o que falar para essa mulher, para minha esposa. Eu já falei, eu já orei. Então coloca nas mãos do Senhor. Mas não desiste. Colocar nas mãos de Deus não é desistir. É esperar em Deus. É crer que o Deus Todo-Poderoso, Ele toma a frente e Ele pode fazer. Então abra o seu coração nessa noite. Se derrame diante dEle e diga: a Deus, eu acredito, Senhor, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Senhor, em nome de Jesus, como eu não posso mais, eu coloco tudo isso nas Tuas mãos, Senhor. Eu coloco diante de Ti. E quando nós colocamos todas as situações diante de Deus, vem uma paz no nosso coração. E a palavra de Deus diz que seja a paz do vosso coração o árbitro em vossas vidas. E essa paz, que excede todo entendimento, ela irá guiar a sua vida e o seu coração para o lugar que você deve ir. O problema é que nós lutamos todos os dias para fazer aquilo que nós queremos fazer. E Deus olhando, Ele sabendo que Ele não pode, porque Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes Ele dá a sua graça. O reino de Deus é diferente do reino do mundo. O reino de Deus tu cresce para baixo. Quanto mais embaixo tu tiver, maior tu está. Maior é aquele que serve. Maior não é aquele que está com o microfone na mão. Maior é aquele que é servo de Deus. Maior é aquele que tem os mandamentos de Deus e guarda eles. Esse é o maior. É o que é humilde diante de Deus. E nessa noite, a minha oração é para que você descanse no Senhor. Eu sei que você deve estar se perguntando agora, dizendo: como é que eu vou descansar com todos esses problemas? Como é que eu vou descansar? A palavra de Deus diz assim, ó: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E sabe por que ela excede todo entendimento? Porque nós não entendemos. Nem eu, nem você. E não adianta você querer entender agora como você vai ficar em paz, porque isso é uma obra dele,
e não nossa. A nossa é descansarmos dele e colocar todas as nossas ansiedades diante dele, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Eu vou pedir que os ministros de louvor me ajudem. Nós vamos louvar o nosso Deus, nós vamos adorar o nosso Deus. E eu espero que essa palavra, a palavra de hoje, tenha tocado o seu coração de alguma maneira e que possa fazer com, não que a sua situação mude, mas que a sua mente e o seu coração sejam transformados. Entendendo que o cristianismo, ele não é uma vida fácil, uma vida de regalias, uma vida em que Deus me serve em tudo, mas é uma vida onde nós temos paz em meio à tribulação. Você pode estar dizendo consigo mesmo, mas isso é muito difícil. E eu vou te dizer, não é fácil. Porque eu também me sinto angustiado muitas vezes, me sinto chateado, me sinto culpado, triste, magoado. E pergunto para Deus e questiono para Deus muitas coisas na minha vida. Mas eu não desisto. Eu sigo adiante. Porque eu sei que Deus tem propósitos sobre todas as coisas. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu acredito que tudo tem propósito. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar numa empresa e ganhava um salário mínimo. A empresa do Ribeiro, que congrega conosco aqui, nosso amigo. Ganhava um salário mínimo mais comissão. Quando eu saí da empresa, eu ganhava quase 10 vezes aquilo que eu estava ganhando lá. Mas eu comecei devagarinho, buscando em Deus. Eu não sabia nada, absolutamente nada. Ele foi me ensinando, me falando, e a gente foi evoluindo. Eu abri minha própria empresa depois. Achei que a empresa devia mudar de lugar, fui para um lugar muito bom. Quando eu mudei para um lugar muito bom, perdi muitos clientes, começou aquela crise dos caminhoneiros, eleições. Eu me vi com algumas dívidas, tive que encerrar todas as operações, sair, fechar, fui embora de lá. Fali a empresa. Mas eu não desisti, eu continuei. Aí eu abri uma academia na minha casa. E começou 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Estava indo tudo bem. E daqui a um pouco veio o coronavírus. E fecharam todas as academias. Mas eu não desisti, eu perseverei, eu continuei. Eu continuei trabalhando. Fiz uma parceria com outro amigo de uma outra agência e continuei trabalhando. Depois um outro amigo me convidou para trabalhar numa outra empresa. Eu digo, não, eu vou, vamos trabalhar, vamos junto, vamos embora. Eu continuei, eu perseverei. E sabe por que eu continuei e perseverei? Não porque eu acreditava em mim, não porque eu acredito em mim, mas eu acredito num Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar. Porque eu estou em oração pedindo para Deus uma direção e não jogo fora as oportunidades que aparecem. Quem sabe você se acha improvável. Quem sabe você se condena pelo seu pecado, pelo seu erro. Quem sabe nessa noite você está pensando em desistir. Eu quero lhe dizer, não desista. Não desista. Essa é a noite que o Senhor preparou para ti. Não desista. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo lá diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7:
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos o quantos amam a sua vinda. Glorifique a Deus na sua casa nessa noite. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Coloque os seus problemas, as suas ansiedades diante dEle. E eu oro nesse momento, te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, vem com Teu Espírito Santo, com a Tua graça e com Teu poder sobre essa família, Pai. Sobre esses filhos, sobre esse homem, sobre essa mulher. Restaura essa vida, restaura essa família, Pai. Enquanto nós Te louvamos, o Teu poder se aperfeiçoa em cada um, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Sempre de braços abertos pra mim, Senhor. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estamos recebendo muitos pedidos de oração. Quero pedir oração pela minha filha, pois essa semana o inimigo se levantou com fúria sobre a vida dela e tentou se matar. Antes do começo do culto, há um testemunho. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de testemunhar que meu filho não gagueja mais para falar as palavras dele, são mais compreensivas. Boa noite, peço ajuda para minha amiga, oração pela minha amiga que está com Covid-19 já há 20 dias no hospital em Santa Cruz. Quero pedir aos irmãos oração pela saúde da minha filha e minha irmã. Agradeço aos irmãos. Boa noite, irmão, a paz do Senhor. Gostaria de pedir oração pela venda de um imóvel. Vamos orar. Peço oração pela recuperação do meu filho, que fez uma cirurgia. Vamos orar, minha irmã. Amém. Vamos orar agora por cada um desses pedidos de oração. Mesmo que você não tenha enviado o seu pedido de oração, eu quero orar pela sua vida.
pelo seu coração quebrantado, pelo seu coração contrito, pelo seu coração disposto a mudar, a se transformar, coração disposto a receber Jesus Cristo nessa noite, coração disposto a receber as boas novas. Por onde Jesus passava, era alegria, era milagres, eram boas novas. E nessa noite eu vou orar pela tua vida e creio no milagre de Deus. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Eu não sei qual é o milagre, mas eu creio num Deus de milagres, num Deus poderoso, um Deus que fez e faz milagres na minha vida e vai fazer na sua vida agora. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas vidas, por cada pedido de oração, Senhor. Mães desesperadas, amigas desesperadas, pais, cônjuges, pessoas que estão com problemas, com dificuldade financeira, dificuldade com saúde, problemas no casamento, problemas de mágoa, rancor, falta de perdão. Eu oro, Senhor, nessa hora, e crendo num Deus poderoso, num Deus de milagres, que tudo podes fazer. Pai, eu oro agora e te peço da tua graça, do teu Espírito, do teu poder sobre essas vidas. Transforma o que tem que ser transformado. Eu oro por esse marido que tem dormido de costas para sua esposa. Eu oro agora, eu te peço, Senhor, toca no coração dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra de Deus, o que Deus uniu, não separe o homem. Continue lutando, meu irmão, continue lutando, minha irmã. Nós estamos na linha de frente, de guerra, de batalha. A vitória já é certa. Vamos continuar marchando, vamos continuar guerreando. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma das irmãs aqui presentes, pelas mães que estão em casa, mães que estão com seus filhos dando aula em casa e não aguentam mais, mães que estão surtando dentro de casa, é a palavra. Eu oro por essas mães agora. Pai, eu te peço do teu consolo, Pai, do teu Espírito Santo, do teu poder, Pai. Traz habilidades, Pai. Traz habilidades, traz criatividade para essas mães. Muitas vezes em tempo de chuva, ficarem trancadas em casa por muito tempo, às vezes em apartamento. Pai, eu te peço sabedoria de Deus, Pai. Traz habilidades, traz criatividade, Pai. Eu quero orar pelas mães que não estão dando conta de filhos adolescentes rebeldes. Pai, em nome de Jesus, toca nessa mãe, Senhor. Toca nesse pai, Senhor. Em nome de Jesus, que possam fazer reuniões de família, conversar abertamente, que haja confronto, que haja a palavra de Deus, que haja amor. Pai, em nome de Jesus, transforma essa casa, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar. Tem pessoas nos assistindo que estão em uma cama de hospital. Eu quero orar pela tua vida agora, meu irmão. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu quero declarar cura, milagres, salvação. Tu é ferramenta de Deus aí dentro desse hospital. Eu quero te dizer, Deus quer te usar nesse hospital, pregar o evangelho. Deus quer te usar para te pregar para enfermeiros, para enfermeiras. Deus quer te usar para pregar para colegas, pessoas que estão do teu lado. Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus quer usar essa situação. Deus quer usar essa situação. Em nome de Jesus. Empresários que acham que perderam tudo, Deus manda te dizer um novo começo. Há um novo começo para a tua vida. É um novo começo. Não perderam tudo, não. É um novo começo. Empresários que estão com as portas fechadas de suas lojas, de suas empresas, Deus manda te dizer, é um novo começo, é um novo tempo. É um novo tempo, é tempo de restauração, é tempo de transformação. Eu peço, Deus, traz criatividade, traz ideias, traz projetos, sonhos nesse tempo, Pai. Sonhos, coisas novas, Pai, novas. Em nome de Jesus.
Você que é idoso, que está na sua casa e pensa que você está esquecido. Não, você não está esquecido. Deus não te esqueceu. Os seus parentes não lhe esqueceram. É um momento, é um tempo. Deus se aperfeiçoa na fraqueza, é nesse tempo. É tempo de buscar Deus. É tempo de andar conectado com o Senhor, de leitura da Bíblia. É um tempo de revelações do Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, aleluia, Pai. Aleluia. Eu oro por jovens que estão nos assistindo agora. Eu oro por jovens agora que estão nos assistindo. Eu te peço em nome de Jesus. Obediência aos pais, cuidado dos pais. Uma ligação é importante. Deus manda te dizer, uma ligação é importante. Liga para esse parente, liga para tua mãe, liga para o teu pai, liga para eles, liga para os teus avós, liga para os teus parentes, para os amigos, liga para eles, é importante, o contato é importante. Se você pode visitar do portão, vai até o portão, visita no portão, é importante, em nome de Jesus. Eu quero restaurar vidas, diz o Senhor. Eu quero restaurar corações nesse tempo. Eu quero trazer as ovelhas perdidas. Deus manda te dizer, eu quero te trazer de volta. Eu quero te restaurar, te curar, lavar tua alma. Eu quero te fazer um vaso de honra, não mais barro de pau, vaso de barro, mas sim um vaso de honra, um vaso de ouro, de prata. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, glorificamos o Teu nome, Pai. Aleluias, aleluias. Amém, Jesus, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Louvamos o nome do Senhor por tudo. Que bênção estar junto com vocês nessa noite, ter esse momento maravilhoso na presença do Senhor, desse cuidado de Deus conosco. Mesmo nós não podemos poder estar aqui todos reunidos, nós podemos estar reunidos em Cristo, em um só Espírito, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso cabeça, que é Cristo, que está nos dirigindo. Que Deus lhe abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Terça-feira estaremos de novo aqui, estaremos recebendo de Deus, recebendo instruções do alto, para que nós venhamos a ser conduzidos por Ele. Nós iremos cantar um pouquinho mais de louvor, e eu já quero me despedir de vocês aí. Que Deus te abençoe. Se vocês precisarem de alguma coisa, nós estamos aqui. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, pelo celular, pela direct das redes sociais. Fique à vontade. Nós, na medida do possível, nós estaremos atendendo às solicitações. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza.